the rudder! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Acesso ao refúgio Creepy autorizado. Prossiga com cautela. Nem todos os que entram retornam. Não diga que não foi avisado. Sejam bem-vindos ao Refúgio Creepy. Eu sou a Nath, host do podcast Refúgio das Sombras, e este é o quadro do Relatos do Além, onde eu narro creepypastas. Se você ainda não conhece meu podcast, ele é sempre o primeiro link da descrição. Se você conhece, escuta e ainda não está me seguindo, lembra de seguir e de avaliar ele com 5 estrelinhas para dar uma força. Hoje, eu trouxe uma história do site creepypasta.com, publicada pelo autor J.T. Grogan, e ela me lembra uma creepypasta que eu narrei lá no Refúgio das Sombras, no episódio 17, a Paradise Pine. Se ainda não ouviu, vai lá conferir. Agora sim, vamos ao alerta gatilho pra gente começar. Aviso. Este episódio aborda temas sensíveis que podem causar desconforto, como medo e angústia. Sinta-se à vontade para sair a qualquer momento. Seu bem-estar é sempre a prioridade. Por favor, fique acordado. Escuro, frio e estranho. Essas são as únicas palavras que consigo usar para descrever a casa onde morei com a minha família por boa parte da vida. Principalmente escuro e opressor. Frio no inverno e sempre com aquela atmosfera estranha. Às vezes vinham uns ruídos do porão que me davam arrepios, mas eu nunca admiti isso para minha mãe. Ela imaginava que eu já estava velho demais para ter medo de uns barulhos bobos. Tentava agir como homem da casa desde que meu pai foi embora, quando eu tinha 7 anos. Odiava aquele desgraçado com todas as minhas forças, mas não vou mais falar dele. Morava com a minha mãe, Linda, e o meu tio Kevin, num pedaço enorme de terra em Steinen, Indiana. Era um fim de mundo no meio do nada, onde ninguém gostava de viver. Eu nunca fiz amigos porque estudava em casa e quase nunca via outras crianças. Sair de casa só acontecia quando minha mãe ia até a cidade comprar mantimentos. Mas pelo menos eu era muito próximo do tio Kevin. Quando eu era pequeno, ele me contava histórias de fantasma antes de eu dormir, o que minha mãe odiava. Kevin, para com isso, ele vai ter pesadelos. Ela resmungava o tempo todo, e eu tinha mesmo. Pesadelos que pareciam se recusar a acabar, surgindo na minha mente como uma aranha tecendo sua teia. A história que ele mais me contava era sobre um monstro de corpo contorcido e olhos negros. Segundo a lenda que o tio Kevin fingia que era real, mas eu sabia que ele inventava na hora, o monstro aparecia no quarto de quem ficava acordado depois da hora de dormir. Ele se escondia no armário e ficava te observando a noite toda. Era só uma história boba para me fazer dormir mais cedo. Mesmo assim,
Não consigo contar quantas vezes essa criatura apareceu na minha cabeça ao longo dos anos. Ou será que era real? Naquela noite, resolvi ir para a cama mais cedo por causa de uma dor de cabeça. Me enfiei debaixo das cobertas e tentei dormir, mas assim que apaguei a luz, fui engolido pela escuridão. Sempre tive essa sensação estranha quando ficava no escuro, como se algo me observasse. Foi então que ouvi um arranhão na janela, bem acima da cama. Meus olhos se abriram na hora e eu simplesmente não conseguia fechá-los de novo. Que merda foi essa? Me forcei a acreditar que não era nada, talvez um galho roçando no vidro, mas então lembrei. Não tinha nenhuma árvore perto da minha janela. Acordei no dia seguinte ainda com aquele som na cabeça. Tinha que ter vindo de algum lugar, mas de onde? A única coisa que me veio à mente foi o porão. Juntei coragem e desci até lá. Fazia 1 ano que não pisava ali. Era só poeira, teias de aranha e caixas velhas empilhadas. Vasculhei algumas até encontrar um desenho meu de quando era criança. Um esboço de uma criatura grotesca. Definitivamente não era humana. Olhos negros fundos, sem boca, corpo magro e contorcido. A lembrança da história do tio Kevin voltou como um soco no meu estômago. No desenho, parecia estar chovendo ao redor da criatura e bem na parte de baixo eu tinha escrito com letras enormes: "Por favor, fique acordado." Eu não fazia ideia do que isso significava, mas guardei o papel no bolso e subi de volta. O dia passou com a minha mente girando em torno disso. Quando olhei pela janela, vi que tinha começado a chover. Decidi esquecer aquilo e fui dormir. Acordei exatamente às 3 da manhã. A noite estava mais escura e mais fria que o normal. Olhei pela janela e juro que vi alguma coisa andando rápido pelo quintal. Assim que me viu, se escondeu atrás de uma árvore. Meu coração disparou. Era exatamente como a criatura do meu desenho. Corri para o quarto do tio Kevin e o sacudi. Kevin! Tio Kevin! Ele abriu os olhos, confuso. Que foi, cara? Já é tarde. Eu vi alguma coisa no quintal. Ele hesitou. Deve ter sido um animal. Volta pra cama, cara. Não foi um animal, Kevin. Por favor, vai lá conferir. Relutante, ele pegou a espingarda debaixo da cama. Beleza, vamos lá. Me mostra onde tá. Saímos e eu apontei para a árvore. Tava ali. Se escondeu atrás daquela árvore. Ele caminhou até lá e deu uma olhada ao redor. Nada. Procuramos por mais de meia hora, mas não encontramos nada. Ai, vamos voltar, amigão. Não tem nada aqui. Vou trancar as portas essa noite, tá bom? Ele estava errado. Eu sabia que havia algo lá fora. Me encolhi na cama e puxei as cobertas sobre o rosto. O vento lá fora uivava, assobiando de um jeito agudo, quase como se apenas os cães pudessem ouvir. Então, um som veio pela janela. Primeiro, toques leves, espaçados, hesitantes. Meu coração disparou. Eles foram ficando mais altos e insistentes. Agarrei os cobertores com força, tentando me convencer de que era só minha imaginação, mas não era. Os toques viraram batidas, rápidas e intensas. Então, algo pior. Um som violento, como se alguém estivesse arranhando os vidros com unhas afiadas. As pancadas ficaram tão fortes que tive certeza de que o vidro quebraria a qualquer instante. Mas, do nada, tudo parou. Nenhum som, nenhum vento, nada. Soltei o ar que nem percebi estar prendendo. Um alívio momentâneo que se desfez assim que ouvi a voz. Baixa, sussurrante e arrepiante bem ao meu ouvido. Por favor,
Fique acordado. Não podia ser. Não podia ser. Pulei da cama e corri para o corredor, pronto para entrar no quarto da minha mãe, mas então eu vi. A coisa estava ali. E nos seus braços, o corpo sem vida do tio Kevin. Minhas pernas fraquejaram, meu olhar foi direto para as palavras esculpidas no peito dele, profundas e cruas. Por favor, fique acordado. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Tremendo, corri para o quarto da minha mãe. Parei na porta. Meu estômago se revirou. Ela estava caída no meio do chão, coberta de sangue, o braço esquerdo arrancado. Ao lado do corpo, escrito com o próprio sangue dela, estavam as mesmas palavras. Por favor, fique acordado. Um soluço escapou da minha garganta. Eu olhei para trás. A coisa havia sumido. Não sabia para onde e não queria saber. Apertei os olhos com força e soltei o grito mais alto que consegui. Peguei o telefone, liguei para a polícia e caí de joelhos no chão frio, agora encharcado de sangue. O tempo passou arrastado, cada segundo uma eternidade. Quando os policiais finalmente chegaram, me encontraram encolhido em posição fetal, ao lado do corpo da minha mãe. Eu contei tudo. Mostrei meu desenho, expliquei sobre os toques, as batidas, os arranhões na janela. Eu disse o que vi lá fora, mas é claro que ninguém acreditou. Por que acreditariam? Tudo o que viram foi um garoto solitário, coberto de sangue, parado entre os cadáveres da própria família. Agora estou aqui, nessa cela. Está frio. Está escuro. O silêncio é a única coisa que me resta. Silêncio constante. Paz. Mas essa noite está chovendo lá fora. Está mais frio, mais escuro e mais úmido do que nunca. E eu preciso parar de escrever agora. Acabei de ouvir um toque na minha janela. E essa foi a creepypasta de hoje. Como eu falei, ela me lembra a Paradise Pine em alguns aspectos, e se você já ouviu, vai saber do que eu tô falando. Lembra de seguir o Luiz, nosso editor querido que deixa essas histórias mais maravilhosas. O link do Insta e do podcast dele estão sempre aqui na descrição. E agora, antes de ir, não se esqueça de que... O refúgio se encerra por enquanto, mas cuidado ao sair. O além pode estar te esperando do outro lado da porta.